Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides e eu estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, né? Estamos junto hoje com o pastor Jefferson, né? Para quem não conhece, o pastor Jefferson é meu primo por parte da minha esposa, né? Uma pessoa especial para nós. E hoje a gente vem aqui, né, para trazer mais uma palavra para que os irmãos venham meditar nela. E eu vou abrir a podcast ou entrevista, né? Falando sobre o Salmo 21 de Davi. O rei se alegra em tua força, sempre o Senhor, a tua salvação grandemente se regozija, cumpre-lhes o desejo do seu coração e não desatendes das súplicas dos seus lábios, pois os provês das bênçãos de bondade, põe na sua cabeça a sua coroa, e outros fino, vida te pediu, e lhe deste mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade e revestiste, pois o abençoaste para sempre, tu os enche de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestastes, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirá da terra a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti, maquinaram um árduo, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, com as tuas flechas postas nas curtas lhe apontará ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos louvores a teu poder. Amém? Então gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que venham se inscrever no canal, que venham colocar o like, venham compartilhar, né, me ajudando que esse canal venha a crescer. Então, apresento a todos os irmãos e irmãs, pastor Jefferson. É um prazer estar aqui no podcast do João. Queria dizer que é uma honra para mim estar nesse lugar, falando primeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E queria também pedir para você se inscrever nesse canal, para você dar uma força, para que esse canal venha se expandir e que venha alcançar e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu sou o pastor Jefferson, sou pastor-presidente da Igreja Cristã Graça e Fé Edificando Famílias, igreja ao qual está em Sapucaí, em Cachoeirinha, pregando a palavra de Deus e com a missão de ganhar alma para o Senhor Jesus. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui para falar de Jesus e para falar do amor de Deus. Amém. Pastor Jefferson, então eu gostaria de perguntar para ti, né, para nós começar. Bom, poderia começar orando. Amém. Antes de mim, né, fazer alguma entrevista contigo. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, falando do amor de Deus, falando de Jesus, e também pedir para o Senhor abençoar aqueles que vão assistir esse vídeo, assistir esse canal do YouTube, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos, meu Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos neste momento, para que nós sejamos, ó Pai, um canal de bênção sobre a vida daqueles que irão assistir, ó Pai, esse vídeo, assistir, meu Deus, este canal. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar esta vida, meu Deus, que neste momento está, quem sabe, meu Deus, ali angustiada, aflita, passando por dificuldade, passando por luta, e o Senhor a trouxe até aqui, Pai, para assistir, meu Deus, este vídeo, para assistir, meu Deus, esta palavra, e que a Tua mão poderosa, meu Deus, venha alcançar essa vida em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a restaurando, a libertando, a salvando.
é o que nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai. E que tudo quanto for feito aqui hoje, meu Deus, seja para honra, glória e louvor do teu nome, ó Pai. Que teu nome seja glorificado, meu Deus, por tudo que o Senhor fará através de nós, ó Pai, e por nós. E em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Então, pastor Jefferson, poderia falar um pouco da tua pessoa, no caso? Amém. Com Né, certeza. Até onde eu saiba, as informações que eu tenho, que o senhor veio de uma família espírita. Sim, correto. Apesar de eu ter uma parte da minha família cristã e evangélica, que era a parte que vinha do meu bisavô, o vô Júlio, a falecida minha bisavó, a avó Nena, que já não estão mais entre nós, estão com Cristo nesse momento. A minha parte da família, o meu núcleo familiar, que era eu, ali a minha mãe, a minha falecida avó, o meu tio, falecido vô também. Eu fui criado no meio espírita kardecista. Fui criado dentro desse contexto do espiritismo kardecista. Desde criança, a minha mãe me levava no centro espírita, no Allan Kardec. Na verdade, no centro espírita Francisco Xavier, aqui na cidade de Cachoeirinha. Minha mãe me levava ali para receber passe, ela conta que desde que eu estava na barriga dela, eu já ia nesse meio. Nesse ambiente, nesse meio, né? E ali a minha mãe me levava, achando que estava fazendo o que era certo, fazendo o que era correto. Mas minha família, apesar de ir no centro espírita, nós passávamos por muitas lutas e muitas dificuldades dentro de casa, né? Muitos problemas com meu tio, que então tinha problema com alcoolismo, bebia bastante. A minha avó era vice-presidente do centro espírita, ela não era simplesmente uma pessoa que frequentava, ela era vice-presidente do centro espírita. Acima dela era médio, era vice-presidente do centro espírita. Minha mãe era médio, também, além de frequentadora, trabalhava nesse centro espírita. Eu me lembro quando eu era criança, muito claramente da minha mãe e minha avó se arrumando para ir para o centro espírita. Muitas vezes eu ficava com meu avô, que ficava cuidando de mim, outras vezes eu ia com elas até o centro espírita. E ali eu me criei com esse pensamento de que aquilo ali era o certo. E até eu me lembro quando era criança, muitas vezes eu pensava, será que eu vou ser um médico quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, né? Mas chegou num determinado momento onde nós passamos por uma dificuldade muito grande dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde o meu tio ali começou a ter perturbações, começou a ter ouvir vozes e ter perturbações, e a gente então resolveu procurar ajuda, né? E então de Deus. O meu tio, que quando jovem, que quando novo tinha sido convertido, meu tio, o Beto, eu chamo de Beto, quando novo ele tinha sido cristão, ele tinha sido convertido, ele se lembrou do tempo que ele ia na igreja, né? E ele disse assim, eu gostaria que os pastores viessem orar por mim. Então ali, eu me lembro que na época nós conversamos com a minha tia, acho que foi a minha tia Azilá ou a Vera, nós conversamos com elas, e elas ali entraram em contato com pastores, na época, com irmãos da igreja, e eles estiveram na nossa casa, ali trazendo uma palavra, fazendo uma oração, e ali eu comecei a ter um contato, ali primordial. Conheceu o outro lado. Com a palavra de Deus, né? Com a palavra do Senhor. Até então eu achava que o espiritismo era o que era certo, o que era o correto, né? Fui criado daquela maneira, fui criado naquele contexto. Até isso me lembra um pouco o povo de Israel, né? Que quando estava no Egito, tinha adoração a imagens, tinha adoração a bezerro de ouro, tinha adoração a todos aqueles deuses egípcios, e quando eles saíram para o deserto, o primeiro momento que Moisés subiu o monte para falar com Deus, primeira coisa que eles foram construir, um bezerro de ouro, porque era o contexto do qual eles vinham do Egito, né? De 430 anos de servidão no Egito, e Deus precisou de 40 anos de deserto para refinar aquele povo, né? Um deserto que seria atravessado em poucos meses, em poucos dias, foi atravessado em 40 anos. Mas voltando à minha história, voltando ao ponto principal, e ali começou um trabalhar de Deus. Através daquilo ali eu fui convidado para, na época, ir num culto caseiro na casa da minha tia.
que eu não me lembro qual era o dia da semana que acontecia exatamente aquele culto caseiro, mas era na casa, no caso, de onde era a minha falecida bisavó, a avó Nena. Na casa dela, na sala da casa dela, tinha um culto caseiro. Me lembro muito bem desse dia, eu tinha 16 anos, quando isso aconteceu, eu era bastante jovem. E ali eu fui convidado e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração para que eu fosse até a casa da minha tia, no caso, que a minha bisavó já tinha falecido, das minhas tias que moravam ali. E ali eu ouvi a palavra de Deus através de um diácono, na época era o diácono Davison. Ele pregou a palavra naquele dia, não me lembro, numa sala, nós sentados no sofá, outro sentado numa cadeira. E ali eu comecei a ouvir a palavra naquela sala de estar, né? E aquela palavra queimava o meu coração. Forte, né? Ela queimava muito forte dentro de mim. Muito forte mesmo dentro de mim. E chegou num determinado momento que ele fez, após ele pregar, eu me lembro que ele cantou um louvor e cantou um hino. E ele fez o apelo, né? Alguém aqui deseja aceitar Jesus? E ali Deus tocou no meu coração e eu ergui a minha mão, recebi a Cristo na minha vida como único e suficiente Salvador da minha alma e me entrou uma alegria dentro de mim fantástica. Uma alegria inenarrável, assim, de que eu tinha aceitado Jesus. Era uma alegria indizível, era uma alegria inenarrável, era uma alegria extraordinária. Eu acredito que ali foi entrou a alegria da salvação na minha vida, sabe? E naquele dia, minha mãe, minha avó também receberam a Cristo. Minha prima, Cláudia, que é a tua esposa, naquele dia voltou para Cristo. Foi esse dia? Foi nesse mesmo dia também. Que incrível, né? Deus fez esse trabalhar também, ela voltando para Jesus, eu me lembro disso aí também. E ali, após aceitar a Jesus, o diácono Davison, que era muito usado nas mãos de Deus, ele olhou para mim e disse: eu te vejo, naquela época eu me lembro muito bem das palavras, de terno e gravata, sendo um pastor, sendo um missionário, pregando a palavra de Deus. Que legal. Quando eu ouvi aquilo ali, eu nem sabia o que significava. O que significava aquilo ali, sabe? Mas o Espírito Santo, naquele dia, ele me deu uma visão, ele falou comigo, e o Senhor me disse para mim, audivelmente, tu vai um dia pastorear as minhas ovelhas. Que bonito. E ali eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, e eu me lembro que naquele primeiro momento que eu aceitei Jesus, naquela semana que decorreu eu ter aceitado Jesus, eu me lembro que eu fui para a escola na época eu estudava ainda no colégio, eu fui com uma sede de pregar. Já pensou. E eu chegava na escola e eu falava de Jesus para um colega, eu falava de Jesus para um amigo, e eu queria dar para todos aquilo que eu tinha recebido da parte de Deus, que era a minha salvação, né? Sim. Eu queria passar a todos aquilo que eu tinha recebido do Senhor. Após isso, um grupo de pastores foi lá em casa, ali nos discipular, né? Nos orientar na palavra, que até então nós era que nem uns bebê. Bebê na fé. Bebê na fé, recém-nascido, né? Ali eles recolheram as coisas que tinham na nossa casa, imagens de santos, que nossa família era espírita, mas também era católica. Muitas vezes o católico, ele é católico, ele é espírita, ele é de tudo. Ele é de tudo, né? E ali nós recolheram as imagens, botaram, me lembro, num saco. Ali tinha a imagem de São Jorge, São Cosme, São Damião. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Acho que era Menino Jesus de Praga, Aparecida, todas aquelas imagens, figa. Nós tínhamos a ferradura do cavalo. Tudo isso foi colocado naquele saco e foi retirado da nossa casa. E ali começou uma mudança na nossa vida. Então, esse foi a maneira que eu vim para Jesus, né? Eu digo que não fui eu que achei Jesus. Não foi eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. Sim. Eu é que estava perdido, né? Não é ele que estava perdido. Perdido era eu. Claro. E eu estava perdido e eu fui encontrado, né? Eu fui achado. Então eu glorifico a Deus hoje pelo que Deus fez na minha vida. Eu glorifico a Deus hoje pelas promessas que Deus tem cumprido na minha vida. E esse aí foi o princípio da minha conversão, né? É interessante esse tipo de testemunho no canal, né? Porque muitas pessoas aí acham que estão no caminho certo e estão no caminho errado. Sim. Eu, por exemplo, eu tive um irmão que era pai de santo, né? Meu irmão mais velho.
E eu tinha um irmão também que ele era espírita, que ele era colega da tua mãe, né? Sim, eu sei. Então, eles infelizmente já vieram a falecer, mas graças a Deus, tanto o Omar quanto o Paulo, eles morreram com a salvação, né? Glória a Deus, né? E a última imagem que eu tenho do Omar, que é o meu irmão mais velho, eu fui visitar ele, que ele já estava com câncer, ele estava em cima de uma cama, e ele estava ansioso, né, para que os irmãos cobrando, vem cá, e os irmãos que vai vir orar comigo, não apareceram ainda. Ele estava assim tão feliz assim que ele estava ansioso que os irmãos fossem lá orar com eles. Então, para te ver como é importante, né? Sim. A participação da igreja, dos irmãos, né? Em busca de alma, né? Não Sem podemos dúvida, nós com certeza. ser egoísta, né? Querer a salvação só para nós, né? Com certeza. Então, graças a Deus, tanto o Omar quanto o Paulo, né? Eu tenho certeza, no caso, que eles foram salvos. Amém, glória a Deus. Né? O Paulo, meu irmão, ele estava no hospital também com câncer de cérebro. E então a gente foi visitar ele, eu e a Cláudia, fomos visitar ele. E ele já não falava mais, mas eu tive a oportunidade de ficar sozinho no quarto com ele. E eu disse para ele, Paulo, eu vou falar para ti, se tu pegar e concordar, tu faz um sinal, né? Eu disse, tem que aceitar Jesus, né? Sim. Ele é a verdade, ele é o caminho, né? E tudo, expliquei tudo certinho para ele. Então ele sacudiu a cabeça que sim, que aceitava. Glória a Deus. Oramos para ele ali, né? Por ele ali no caso. E nós saímos dali em um troço impressionante, porque eu saí dali e eu não sentia meus pés. É como se eu estivesse flutuando. Eu disse para a Cláudia, amém, eu acho que o Paulo realmente aceitou Jesus mesmo, porque eu não sinto meus pés, parecia que estava flutuando. Era maravilhoso, sabe? Imagina, eu saí do hospital, meu irmão morrendo, e eu saí dali feliz. Glória a Deus. Então fomos para casa e eu fui dormir, e nisso eu tive uma visão com ele. Né? Eu tive uma visão que eu cheguei na casa dele, bati na porta, ele abriu a porta para mim, e ele disse, João, vem cá, no quarto dele. Eu vi tudo perfeitamente. Né? O computador dele, os livros espírita dele ali. E aí ele tinha um roupeiro gigante ali, e lá em cima do roupeiro ele tinha umas mochilas de viagem. E aí ele abriu aquele roupeiro, pegou a mochila, começou a colocar a roupa dele dentro daquela mala, não era mochila, era mala. E aí disse, vou viajar, cara, essa viagem sim, vai ser uma viagem maravilhosa. E ele feliz, rindo assim, nunca vi ele tão feliz. E eu sentei na cama ali, olhando para ele, admirado, e olhava tudo assim, ó, o que tinha na volta ali, que realmente conferia que eu estava dentro do quarto dele. Sim. E nisso, depois aí ele pegou a mala dele e saiu para viajar. Aí nisso, na madrugada, eu acordei e eu disse para a Cláudia, Cláudia, eu acho que o Paulo deve ter falecido. Que eu tive uma visão com ele, ele estava indo viajar e ele estava muito feliz. Se ele estava muito feliz, realmente ele foi salvo. Glória a Deus. Né? Então, aí nisso daqui a pouco tocou o telefone, vem a comunicação que naquele horário da minha visão, realmente ele teria falecido. Ele foi realmente viajar. Né? Viajar com Jesus. Com Jesus. Então, glória a Deus. Eu tenho aquela certeza que tanto o Paulo quanto o Omar, eles foram salvos. Né? Um era pai de santo e outro era... E a gente tem também exemplos bíblicos, né, também, nessa questão de pessoas que foram salvas por Jesus na última hora, né? Sim, o maior exatamente. Exemplo disso aí é o ladrão na cruz, né? É verdade. O ladrão na cruz ali, Jesus, um deles olhou para Jesus, não se arrependeu, né? Sim. O outro olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? É verdade. E Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, a Bíblia fala ali, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Então a gente vê que a Bíblia fala aquele que crer e for batizado será salvo, mas não fala aquele que não crer e não for batizado será condenado, fala aquele que não crer. O porquê disso, né? Sim. O porquê é que tem pessoas que elas vão se converter, que elas vão aceitar Jesus, mas elas não vão ter tempo de descer as águas do batismo. Sim, mas serão salvas pela graça e pela misericórdia de Deus, porque a vontade de Deus não é que ninguém seja condenado. A Bíblia fala que, a palavra de Deus fala que o inferno não foi feito para nós.
foi feito por diabo e seus anjos. Sim. Então nós temos a graça de Deus, e essa graça de Deus, a Bíblia fala que ela é superabundante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Então essa graça superabundante de Deus, ela vai buscar muitas vezes pessoas na última hora num leito de hospital, ela vai alcançar pessoas ali dentro de um presídio. Essa graça de Deus vai alcançar pessoas que estão perdidas no vício. E essa graça de Deus alcançou a minha família, alcançou o teu irmão, Sim. os teus irmãos, Meus irmãos. alcançou a minha avó, que era vice-presidente do Espírito. Após isso, se converteu, aceitou Jesus, se tornou uma pessoa de Deus. E alcançou a minha mãe, meu tio, que hoje servem a Deus. Meu tio abandonou o alcoolismo para a glória de Deus. E nunca mais, graças a Deus, bebeu. Coisa boa, né? E isso é um testemunho pessoal que eu tenho. Sim. E eu acho que é muito importante nós termos um testemunho pessoal nosso para dar, porque o testemunho ele vai edificar, né, aqueles que estão nos ouvindo, e para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que vão assistir aqui o teu canal. Sim. É bom que elas saibam que se elas entregarem a vida delas para Jesus, a vida delas vai mudar. Vai ter uma transformação. Sim, né? essa mudança não vai acontecer talvez do dia para a noite, mas ela vai acontecer se nós tivermos fé. Eu me lembro que após eu ter convertido ali, nós termos aceitado Jesus, meu tio passou um tempo, ele voltou a beber ainda. E nós não éramos aqueles crentes ainda firmados na fé, né? Mas era tudo um trabalhar de Deus na nossa vida, né? E um dia o tio, de um determinado momento, ele chegou em casa ali, manifestado de demônio mesmo. Sim. Perturbado de demônios, meu tio. E o Espírito Santo na época me impeliu a ir para o quarto orar. Eu era bastante jovem na época. Aí para o quarto da minha avó orar, que ficava do lado da sala. Ele entrou na sala, minha mãe chorando, minha avó chorando naquela situação dele manifestado. Ah, que horror. E eu fui para o quarto orar. E quando eu fui orar, eu me lembro da minha oração diante do Senhor. Eu disse para Deus, eu não sei expulsar demônio. Eu orei para Deus, eu disse, eu não sei expulsar demônio, mas eu li na tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônio. E quando eu fui falar no quarto, orar e dizer para o demônio, eu te repreendo, eu comecei a falar em línguas, eu fui batizado no Espírito Santo. Que legal. E aquele demônio que estava no meu tio, ele disse assim, agora eu tenho que sair, porque Deus entrou nesse lugar. E ele mesmo reconheceu. O demônio reconheceu e saiu. A partir daquele dia, graças a Deus, nunca mais esse tipo de coisa aconteceu na nossa casa. Ali foi um agir do Espírito Santo em nós. E após isso aí, né, João? Ali tinha promessas de Deus na minha vida, né? Sim. E quando a gente tem promessa de Deus na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A parte de Deus é dar a promessa, né? Sim. A nossa parte é ser fiel. É obedecer a palavra de Deus. Ser obediente à palavra de Deus, ter fidelidade com Deus, ter fidelidade com o Senhor. E ali foi onde comecei a buscar isso para minha vida, né? Então eu tinha recebido uma promessa de Deus de pastorear em uma igreja, de ser um pastor, mas eu tinha um problema, eu era muito tímido. Então eu pensava, como é que eu vou ser pastor sendo tímido demais e não conseguindo falar em público? Já pensou? Era um problema, né? Porque eu ia falar em público, eu me lembro que eu tinha bastante problema com falar em público. E talvez tem pessoas que vão nos assistir que dizem assim, como é que Deus vai cumprir tal promessa na minha vida se eu tenho esse problema, se eu tenho aquele outro problema? Mas a questão não é o problema que tu tem, a questão é aquele que te prometeu. Quem te prometeu é fiel para cumprir. É verdade. A Bíblia fala que ainda que nós formos infiéis, ele permanece fiel. É verdade. Pois ele não pode negar-se a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Ainda que nós sejamos infiel, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então ali comecei a buscar a Deus. Ter a transformação, no caso. Ter a transformação, ter uma mudança de vida, né? E eu comecei a ser fiel na igreja, comecei na Assembleia de Deus, congregando na Assembleia de Deus. Madureira? Madureira, Ministério de Madureira. Daí na época aconteceu uma situação da igreja ali, vizinhos processarem a igreja onde eu congregava por causa de barulho de som alto. Que loucura, né? E a igreja acabou vindo a ter que fechar por não conseguir se manter naquela situação. Sim. Daí eu fui congregar em outro ministério, foi o Ministério Embaixadores de Cristo. Sim. Onde eu congreguei ali por 9 anos, quase 10 anos. Foi onde tu virou pastor. Isso, foi onde eu virei pastor. Ali eu digo assim, né?
tu tem que saber viver as etapas também, né? Sim. Quando Deus te dá uma promessa, não significa que Deus te deu a promessa e instantaneamente ela vai se cumprir na tua vida, né? Ali eu tive que passar. Eu me lembro que eu fui para a igreja, embaixadores. Até então eu era só um membro na igreja. E ali eu passei a buscar a Deus mais. E a crescer no A ministério. crescer no ministério. E ali eu fui consagrado, na época, obreiro. Fui consagrado, fui obreiro. Durante um período de 1 ano eu fui obreiro. Depois durante 2 anos, depois de 1 ano eu fui consagrado missionário. 2 anos eu fui consagrado missionário, que na época missionário era um ministério dentro da igreja, lá de Embaixadores de Cristo. Não era o missionário em si que viaja, mas era um missionário dentro do... um diácono, no caso. Seria mais um pouco um diácono, seria como se fosse um presbítero da igreja. Certo. Seria como se fosse um presbítero. Aí ali fui consagrado a missionário. Depois fui aspirante a pastor, que lá tinha um ministério de aspirante a pastor, onde tu tinha que ficar 2 anos em teste. Sim. Ali tu poderia, após esses 2 anos, ou ser consagrado, ou... Praticamente um treinamento para pastor, né? Ou não ser consagrado. Ia depender da tua conduta com Deus e também de tu dizer, não, eu realmente fui chamado para isso. Exatamente. E fui consagrado. Após isso, fui consagrado a pastor dentro desse ministério. Fui consagrado a pastor dentro da Igreja Embaixadores de Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos que congregam lá. Dentro desse ministério, Deus também cumpriu algumas promessas na minha vida. Uma dessas grandes promessas que Deus cumpriu na minha vida foi meu casamento, né? Sim. Aonde ali eu esperava em Deus por uma esposa, né? Aonde todo homem de Deus ele deseja um dia ter a sua companheira, né? Alguém que ajude ele na obra, né? Chegou num determinado momento ali, quando eu tinha ali meus 27 anos, eu conheci a minha esposa, que também era uma pessoa que estava também esperando em Deus, né? Também estava ali esperando no Senhor o marido também. Sim. Essa minha esposa, a minha esposa, Madalena, ela também ali chegou na minha vida como uma resposta de oração, como uma resposta de Deus para minha vida também, para me ajudar na obra de Deus, me ajudar no ministério como ela me ajuda hoje. E depois que nós casamos ali em 2015. Após um tempo nos desligamos do Ministério Embaixadores de Cristo e ali fomos para o ministério, através de uma direção de Deus ali, a fundar o ministério ali, a Igreja Cristã Graça e Fé Edificando Famílias. Onde ali o Senhor me deu uma direção que, através dessa obra que nós estávamos iniciando ali, né, a Igreja Cristã Graça e Fé Edificando Famílias, Deus ia fazer isso mesmo, ia edificar famílias, ia edificar lares, ia edificar casamentos, ia abençoar famílias, ia abençoar relacionamentos. Então ali essa igreja Deus me deu essa visão de que essa é uma igreja para esse tipo de edificação, né? Para esse tipo de trabalho. Sim. E ali é o que Deus tem feito, né? Hoje a gente tem visto que Deus tem abençoado a obra dele. Deus tem feito grandes coisas por nós. Amém, glória a Deus. Então, né, gostaria de pedir aos irmãos, né, que compartilhe. É muito importante, né? Aqui Amém. Nós estamos falando da palavra de Deus. Temos esse grande testemunho aí que, né, do umas pessoas espíritas, né, que receberam então a libertação e a salvação de Deus, né? Peço que as pessoas compartilhem, se inscrevam no canal. Amém, né? em nome de Jesus. Agora, então, eu gostaria de pedir que o irmão falasse aonde é a tua igreja, né, e tudo, e depois trouxesse uma palavra para logo em seguida a gente orar e encerrar. Amém, em nome de Jesus. Bom, a igreja ela fica a sede dela fica na cidade de Sapucaia do Sul. É a Igreja Cristã Graça e Fé Edificando Famílias. Em Sapucaia do Sul, na rua Pedro Porfírio de Souza, número 64. Tem culto todos os domingos lá, 9 horas da manhã. Em Cachoeirinha nós temos culto aqui na rua Dona Cecília, número 1074. Ali está o pastor Clóvis, que é o pastor da igreja, pastor local da igreja, a pastora Mari, que é a sua esposa. Muito simpático, conheci. É, uma pessoa muito querida. Pastor Clóvis, pastora Mari, que estão em Cachoeirinha, na rua Dona Cecília, 1074. Ali tem também o diaconisa Loura, servindo a Deus ali. Minha mãe agora está de diaconisa também ali, servindo a Deus. E estão pregando a palavra de Deus aqui também na cidade
de Cachoeirinha, na rua Dona Cecília, 1074, todos os domingos às 9 horas da manhã tem culto ali. E aonde mais esta obra chegar, né? Porque a nossa ideia não é ficar... É crescer mais. É crescer mais. Nós entendemos o id de Jesus, né? Jesus disse, ide por todo mundo pregando o evangelho, né? A toda criatura. Então nós estamos... Com a nossa ideia é futuramente nós abrirmos mais lugar, capacitarmos obreiros, capacitarmos servos de Deus para seguir a obra. Para seguir a obra, sabe? Eu digo assim, né? Eu sou pastor da igreja, eu não sou dono de igreja. Sim. Eu sou pastor. Eu estou ali para pregar a palavra. Eu estou ali liderando sim a obra. Mas o dono da igreja é Cristo. É verdade. Ele diz que ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. E nós, como corpo, quando nós estamos ajustados, quando nós estamos todos nós no mesmo propósito, no mesmo pensamento, a igreja ela vai crescer, né? O resultado da igreja crescer vai ser o resultado de nós estarmos ali firmes. Firmes no mesmo propósito, numa mesma fé, numa mesma direção de ganhar almas para o Senhor Jesus, né? Amém. Então, todas aquelas pessoas que moram aqui em Cachoeirinha, né, que queira visitar a igreja do pastor Jefferson. Amém. Em nome de Cachoeirinha. Rua Dona Cecília, 1074. E quem mora em Sapucaia do Sul. Sapucaia, né? Rua Pedro Porfírio de Souza, 64. Olha aí, é uma boa igreja, Amém. né? Em nome pastor de Jesus. Simpático, vai ser uma conhecedor da palavra de Deus, tem teologia e tudo, né? Então, glória a Deus. É só para a glória de Deus. Então, todos aqueles que de repente ter uma experiência no espiritismo e queira falar com alguém que já passou por isso, que tem uma certa experiência, que poderá orientá-los referente a isso, está aqui o pastor Jefferson. Amém, em nome de Jesus. Né? Estamos aqui para servir, né? Amém. A missão da igreja é servir a Deus, servir ao nosso próximo, né? Amém. Essa é a nossa missão. Se o pastor puder, então, trazer uma palavra para nós. Trazer uma palavra assim aqui, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Enquanto isso, os irmãos aí que estão olhando, Glória estão compartilhando aí, né, Bendito com seja seus o nome do amigos, Senhor. seus irmãos, seus parentes aí, para que eles venham receber uma palavra de Aleluia. Deus. Amém? Queria achar aqui Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e versículos 2. Ok. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra conosco e vamos estar meditando um pouquinho nessa palavra. Vamos lá, então. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está dizendo aqui na palavra do Senhor, né, irmãos? Eu quero me atentar aqui no versículo 2. Não vou me estender muito, só quero me atentar aqui nesse versículo, que diz: não vos conformeis com este século. Podíamos dizer, não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar, né? Se conformar é tomar a forma. Quando a dona de casa pega lá, na época de Páscoa, aquela forminha, desmancha o chocolate, ele derrete o chocolate, coloca naquela forminha, ela toma a forma ou de um ovo de Páscoa, ou de um bombom, ou de um coelho, ali entre tantas coisas. Então isso é se conformar, é tomar a forma. E a igreja do Senhor, meus irmãos, ela não pode jamais tomar a forma desse mundo. Nós somos chamados, a palavra igreja é eclesia, né? Eclésia, chamados para fora. Nós somos chamados para fora deste mundo para fazer a diferença. E ali ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do que? Da vossa mente. Quando a nossa mente ela é renovada por Deus, quando a nossa mente ela é renovada pelo Espírito Santo, quando a nossa mente ela é transformada por Deus, como eu que vim de um contexto ali de espiritismo, e a minha mente foi renovada por Deus, e ali eu entendi que o Senhor é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós entendemos isso, a nossa mente é renovada, e ali nós passamos a ter um entendimento do Senhor. Ele vai falar: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa,
agradável e perfeita. A tua vontade, a nossa vontade, muitas vezes ela pode até ser boa. A nossa vontade, muitas vezes, como ser humano, pode até ser agradável, mas a nossa vontade, ela nunca vai ser perfeita. A única vontade que é perfeita é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita para nós. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, desse Deus poderoso, desse Deus tremendo, desse Deus fiel, nós vamos ver essa vontade aqui ó, se cumprindo na nossa vida. Isso eu queria te fazer uma pergunta para você que está assistindo esse podcast aqui, está assistindo esse vídeo. Como está a tua vida? Será que a tua vida está na vontade de Deus? Porque se ela estiver na vontade de Deus, ela vai ser boa, ela vai ser agradável, ela vai ser perfeita. Isso não significa que tu não vai passar por tribulação, por dificuldade. Isso não significa isso. Um dia os discípulos estavam com Jesus no barco e a tempestade pegou eles no barco. A diferença é que o barco não afundou. E quando Jesus está na nossa vida, essa é a diferença. Nós podemos pegar a tempestade no barco, mas o barco não vai afundar. Por quê? Porque Jesus vai estar no nosso barco. Porque Jesus vai estar na nossa vida. E quando Jesus está na nossa vida, não significa que eu não vou passar por um dia difícil, por um dia de dificuldade, por um dia de problema, mas significa que aquele que está comigo, ele vai me dar força para eu passar por isso, ele vai me dar força para passar por essa dificuldade, ele vai me levar, sim, em nome de Jesus, a vencer tudo isso. Porque Jesus falou, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que hoje tu reveja nesta palavra aqui como é que está, se tu estás debaixo da perfeita vontade de Deus. Quando a gente está debaixo da perfeita vontade de Deus, a gente entende que a gente está vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Eu me lembro quando eu cheguei em Sapucaia do Sul, ali quando eu cheguei, ali eu digo que Deus me enviou para ali para pregar a palavra ali em Sapucaia do Sul. E ali os irmãos da igreja de Sapucaia podem falar que isso é verdade, que eu estou ministrando aqui. Eu lembro quando nós chegamos lá, que nós tínhamos ali o prédio de aluguel da igreja. E nós tínhamos poucas pessoas na igreja. E um dia eu subi um monte para orar. E eu fui orar em cima do monte e falar com Deus. E disse, Senhor, já era metade do mês ali, o aluguel não tinha chegado ainda para a igreja. Eu me lembro que eu subi um monte para orar, eu disse, Senhor, o que eu faço? Qual é a direção que tu me dá? E na hora Deus levantou um homem de Deus lá em cima do monte, para o homem de Deus chegar até mim e me falar. Lá em cima do monte ele disse para mim, não te preocupa com o aluguel da igreja. Te preocupa em abençoar o meu povo que está lá, que o aluguel quem vai pagar a partir de agora sou eu. Amém. E isso aconteceu lá em cima do monte, o Senhor falou para mim, a partir de hoje, quem paga o aluguel da igreja sou eu, porque tu está debaixo da minha vontade. E eu desci com aquela ali, cheio de fé, com aquela palavra que eu tinha recebido, e nós recebemos uma oferta naquele mês para a glória de Deus que cobriu todo o aluguel da igreja. Amém. E ali, a partir daquele dia, isso foi 2018 que nós estávamos começando lá, a obra lá, a partir daquele dia nunca mais faltou o aluguel da igreja de Deus. Disse, eu vou pagar. Enquanto estiver preocupado em abençoar a igreja, as contas da igreja eu que vou pagar. Amém. E muitas vezes a gente está preocupado com tanta coisa, né, meus irmãos? A gente está preocupado com o final do mês, a gente está preocupado com as contas, a gente está preocupado com isso, com aquilo, mas nós temos que estar preocupados em agradar a Deus. Porque se nós estivermos agradando a Deus, aquilo que nós temos de necessidade, o Senhor vai suprir. Mateus 6,33, palavra que eu cito direto na igreja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu boto Deus em primeiro lugar, quando eu entendo que Deus está em primeiro lugar na minha vida, o resto das coisas, as demais coisas, elas vão virar consequência da minha intimidade com Deus, da minha comunhão com Deus, da minha vida com Deus. Então eu me lembro desse testemunho lá em Sapucaia. Nós temos testemunhos grandiosos aqui em Cachoeirinha também do que Deus fez na igreja. Tenho testemunhos do que Deus fez na minha vida. Tenho testemunhos do que Deus fez na minha casa. Um homem de uma fé extraordinária que eu conheci foi meu falecido sogro, aonde ele me ensinou muito sobre fé, o meu sogro. Sim. Quando eu conheci ele, era um homem de Deus, um pastor também. E ele foi um instrumento para me ensinar muito sobre fé. Ele tinha uma fé extraordinária em Deus, meu sogro, o pastor Geraldo.
E eu me lembro de ter convivido com esse homem, por não convivi muito tempo com ele, que ele faleceu, nós éramos pouco tempo casados, eu e a minha esposa, mas do tempo que eu tive com ele, eu aprendi muito sobre fé com ele. E eu tenho vivido hoje, eu posso dizer, nessa fé. A fé da providência de Deus. A fé de que Deus está no controle de todas as coisas. A fé de que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, se tu hoje está ouvindo esse vídeo, hoje está vendo esse vídeo, eu queria te dizer para ti, não te preocupa com o dia de amanhã, te preocupa em transformar, em te renovar a tua mente em nome de Jesus. Através da palavra, que daí tu vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço para ti aqui, meu, do pastor Jefferson. Que Deus te abençoe e passar aqui para o nosso querido João aqui. Então, antes de nós orarmos, eu gostaria de deixar uma palavra que eu abri aqui agora, em 1 Crônica, capítulo 28, versículo 10. Olha só o que me vem aqui. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para Aleluia. O santuário. Glória a Deus. Esforça-te e faze a obra. Amém, em nome de Jesus. Acabou, né? Concluindo o que tu acabou Glória de a Deus. falar aqui. A palavra se fechou, né? Baseado com o teu testemunho Verdade. aqui, né? Então é uma maravilha, né? Amém, glória a Deus. As coisas de Deus. Então, se tu puder, pode fazer uma oração. Amém, em nome de Jesus. Né? E aí nós vamos encerrar a nossa... E queria te convidar, você aí que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus, meu irmão. Volta para Jesus enquanto é tempo. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de você que não recebeu a Cristo ainda, que talvez hoje está no Espiritismo, está passando ou em outras religiões. Eu queria, não estou te apresentando aqui simplesmente uma religião, eu estou te apresentando Jesus. É verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós entendemos que não há outro caminho, e não há outra verdade, e não há outro que possa dar vida para nós, que é a vida eterna, né? Uhum. O Senhor Jesus disse que ele dá a vida eterna para nós. Eu queria orar por você hoje, queria mandar um abraço para todos os irmãos que me conhecem também, em nome de Jesus, lá em Sapucaia, em Cachoeirinha, os pastores, diáconos, diaconisas, ali em Sapucaia do Sul, ali os membros, tem ali o pastor Clóvis aqui em Cachoeirinha, pastora Mari, tem os irmãos aqui de Cachoeirinha, tem lá os diáconos José, Glória de Sapucaia, diácono Sandro, diaconisa Aline, um grande abraço, um abraço para minha esposa também que é fiel em me ajudar nessa obra em nome de Jesus. E você que é jovem, meu irmão, busque em Deus. Você pode ser um grande instrumento de Deus nessa terra em nome de Jesus. Amém. Você pode ser um instrumento usado por Deus para resgatar as almas que estão perdidas em nome de Jesus. Eu queria aqui estar fazendo uma oração e mandar um abraço para toda a membrania da igreja em Sapucaia, em Cachoeirinha. Você que é membro da Igreja Cristã de Racifé, um abraço. Você que assiste aqui o podcast do João, um abraço pro canal do João aqui em nome de Jesus. Os irmãos aí do Grupo Gospel. O irmão do Grupo Gospel aí, um abraço para todos. A nossa família aqui toda, em nome de Jesus, um abraço. Que Deus abençoe a tua vida, eu vou orar por você. Se você nesse momento se encontra aí passando por luta, por dificuldade, coloca a tua mão no teu coração e ora comigo com fé. Vamos determinar aqui, buscar em Deus essa bênção em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu coloco diante de Ti, meu Deus, cada vida que está assistindo, meu Deus, esse podcast, nesse momento, que assistiu, meu Deus, este vídeo, Pai, através deste canal. Que este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher, Senhor, seja abençoado, seja fortalecido, seja renovado, seja cheio da Tua presença, Senhor. Que almas sejam alcançadas, sejam libertas, Pai. Que aonde esta oração chegar, meu Deus, pessoas sejam curadas, Senhor. Pessoas sejam transformadas, ó Pai. Que haja libertação, meu Deus, ali de vícios, ó Senhor. Que haja libertação, meu Deus, de pecados, ó Pai. Glória. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a Tua mão poderosa venha a ser estendida. Aleluia. Aleluia, Senhor. E que todo aquele que crê, meu Deus, que receba do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Que Deus, Senhor, abençoe a vida, ó Pai, de cada um que vai assistir, meu Deus, este canal, Pai. Abre as janelas do céu sobre esta vida, Senhor, sobre esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Alcança, meu Deus,
esta cidade, alcança este estado, alcança este país, ó Pai, para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Eu venho então agradecer a presença do pastor Jefferson Amém. aqui no canal. Prazer Palavra foi meu. de fé, né? Quem sabe, né, seja a primeira de muitas. Amém, em nome de Jesus. Então, muito obrigado, pastor Jefferson. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que ficaram até o final. Que Deus venha abençoar suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém.